Olá, meu nome é Lucas Feliciano da Silva. Eu sou João Pedro Lopes Pinheiro. Eu sou José Inácio Herrera. Nós vamos apresentar agora o nosso trabalho de finalização de curso. Nosso trabalho, o objetivo dele é encontrar grupos de cargas no ambiente de contratação livre que compartilham tanto características de perfil de consumo quanto características específicas das cargas, né? Então, nosso trabalho permeia dois assuntos. O primeiro assunto deles é a modernização do setor de energia elétrica brasileiro e o segundo é algoritmos de agrupamento. O Brasil ele vem passando por uma modernização do setor de energia brasileiro nas últimas 2 décadas, né? E atualmente existem dois ambientes de contratação: o ambiente de contratação cativo e o ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação cativo, os consumidores eles pagam as suas distribuidoras que eles estão conectados pelo consumo de energia. Então eles não têm a possibilidade de escolher o valor dessa energia, o período de fornecimento, nem a fonte de energia. Já os consumidores livres, que são aqueles que estão no ambiente de contratação livre, além dos consumidores especiais, eles têm a possibilidade de escolher a fonte de energia, de quem que eles vão contratar essa energia e o período, além de outras questões. Nesse contexto, torna-se muito interessante para as comercializadoras, que são as contrapartes que vendem energia, entender o consumo dos seus consumidores. Para isso, o uso de análises junto de algoritmos de agrupamento pode ajudar comercializadoras. Para o nosso trabalho, a gente usou 3 bases. A primeira base foi a da CCE, que é a base de dados abertos de consumo, certo? A segunda base é a da Receita Federal, que contém dados por CNPJ de empresas, estabelecimentos e sócios. E a terceira base é de atividades econômicas, que é fornecida pelo IBGE. Então, dentro dos algoritmos disponíveis para realizar a clusterização, a gente escolheu o K-means por causa da simplicidade da implementação e por causa que ele tem uma alta capacidade para escalar para grandes conjuntos de dados. Para usar esse algoritmo de clusterização, é necessário que a gente tenha uma ideia inicial, uma estimativa de em quantos clusters os dados do conjunto de entrada vão ser divididos, porque o conjunto de dados, junto com a quantidade de clusters, serve como entrada para o algoritmo K-means começar o seu trabalho de agrupamento. Então, fornecidas essas duas entradas, o algoritmo inicializa um centroide para cada cluster definido, né? Cada um desses centroides representaria um cluster. E a cada iteração, o algoritmo determina para cada dado qual é o centroide mais próximo e logo ele pertence ao cluster desse centroide, representado por esse centroide. No final, depois dessa etapa, depois que todos os dados foram agrupados em algum cluster, o algoritmo reposiciona o centroide para o centro dos dados do cluster que ele representa. Então, e essas duas etapas são repetidas diversas vezes até que um critério de parada seja atingido. A métrica de similaridade para comparar os dados com o centroide ao longo de todas as iterações normalmente é a distância euclidiana. Mas como nesse trabalho a gente está lidando com séries temporais, onde o agrupamento pode depender da defasagem e da derivada das séries, essa distância, essa métrica não nos torna adequada para fazer o agrupamento correto. Então a gente escolheu uma outra métrica conhecida como DTW, ou Dynamic Time Warping. Ele se trata de um algoritmo utilizado para encontrar um alinhamento não linear ótimo entre duas sequências de valores e encontra padrões entre medições de eventos com diferentes ritmos. Ela seria equivalente a buscar o alinhamento temporal que minimiza a distância euclidiana entre as séries de todos os alinhamentos possíveis entre essas duas séries. Então, e vale ressaltar que para que o DTW desconsidere a magnitude dos dados das séries a serem agrupadas, é necessário fazer uma etapa de pré-processamento onde ocorre a normalização das séries. Uma vez que são gerados os clusters, é importante proceder para a etapa em que os mesmos são validados, de modo a verificar se devem ou não ser feitos ajustes no modelo de clusterização proposto.
Para isso, foram avaliados os valores do coeficiente de silhueta e da inércia entre os clusters obtidos. O coeficiente de silhueta, basicamente, ele é um valor adimensional a ser determinado para cada amostra, ou seja, para cada dado do nosso dataset, e que pode variar no intervalo de -1 até 1, sendo que valores mais próximos de 1 indicam um maior nível de compactação entre os dados dos agrupamentos e uma maior separação entre os clusters formados. Ou seja, maiores valores do coeficiente de silhueta sinalizam uma maior qualidade na alocação dos dados em seus respectivos grupos. Por outro lado, a inércia dos clusters é uma medida que é calculada para cada cluster e não para cada dado, como o coeficiente de silhueta. E ela também indica a coesão entre os agrupamentos formados, tendo seu valor determinado pela soma do quadrado das distâncias entre os dados e os centroides dos clusters a qual essa amostra foi alocada. Idealmente, espera-se que esse valor seja o menor possível, o que indicaria que os dados eles são mais compactos, estão mais próximos ao centroide dos seus respectivos clusters. Inicializando o modelo com diferentes valores para a quantidade de clusters, que é o nosso hiperparâmetro aqui do algoritmo do K-means, foi possível avaliar a progressão tanto do coeficiente de silhueta como da inércia em função desse hiperparâmetro. Então, identificando o cotovelo dessas curvas, foi possível obter a quantidade de clusters que otimiza a coesão dos agrupamentos formados. Foram executadas várias clusterizações e a gente vai apresentar o resultado para K igual a 19, 81 e 26. K igual a 19 e 81 a gente escolheu porque corresponde ao número de sessões e grupos de atividade econômica dos nossos dados. E 26 foi escolhido através do método do cotovelo, que leva em conta a inércia de cada um dos clusters. Para K igual a 19, o rótulo 10, a gente observa duas características quanto ao perfil de consumo, né? Quando a gente pega a média do consumo das cargas, a gente percebe aqui nesse gráfico da linha azul aqui que a média tem uma sazonalidade anual, né? Então, aos finais dos anos, o consumo cresce e na metade dos anos, o consumo decai. Outra característica que a gente pode observar é uma queda brusca em abril de 2020. Isso pode ser explicado pelo lockdown ocasionado pela pandemia de Covid-19. Isso faz bastante sentido quando a gente analisa que a contagem de cargas por seção de atividade econômica deste rótulo aqui, a maioria das cargas teve como atividade econômica comércio e atividades administrativas. Além disso, esse agrupamento aqui a gente encontrou para os outros valores de K também. Então, quando a gente vem para K igual a 26, para o rótulo 9 é o mesmo agrupamento que o rótulo 10 para K igual a 19, com mais cargas até. Para K igual a 81, a gente também encontra um agrupamento semelhante. Só que para K81 a contagem de cargas foi menor. Provavelmente, como o valor do K é mais alto que nos anteriores, aumentou a especificidade do agrupamento, né? Então, as cargas elas estão bem mais definidas que nos outros agrupamentos, certo? Só que em compensação agrupou menos cargas, né? Então, enquanto os outros agrupamentos foram mais generalistas, esse foi mais específico.